Fala pessoal, e agora está na hora de a gente fechar esse nosso ciclo, né? Fechar esse ciclo de cinemática para a gente dar progresso às nossas apostilas aí. Então vamos lá. É, nas aulas passadas, a parte 2 e 3, né, nós falamos dos movimentos retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, certo? E a gente viu que a diferença dos dois é que em um não tem aceleração e a velocidade é constante, né? Enquanto o outro tem aceleração. É isso? Por isso aqui não tem mudança de velocidade e aqui tem mudança de velocidade. Ótimo. O que a gente vai ver hoje é uma continuação do estudo desse movimento uniformemente variado, tá? Que é um movimento agora na vertical. Nós vamos estudar a queda dos corpos, tá? E o primeiro estudo desse tipo é o estudo do movimento em queda livre. Esse movimento, gente, nada mais é, tá, do que eu deixar um corpo cair, tá, abandonar um corpo e estudar o movimento dele nessa queda, beleza? A gente sabe que um corpo, quando ele está em queda livre, né, vamos lá, ele cai devido à ação da gravidade. Então a aceleração que age sobre esse corpo nada mais é do que a aceleração da gravidade. Tudo bem? E aí, para a gente fazer nossos cálculos, você pode adotar que a sua aceleração ou é mais ou menos a gravidade. Tudo depende do referencial que você usar. Referencial para cima como positivo ou para baixo como positivo, para cima como positivo, como negativo, para baixo como positivo, vocês escolhem. O que eu vou fazer aqui para vocês, gente, é o seguinte: eu vou adotar esse padrão porque nesses anos como professor eu vejo que vocês têm dificuldade quando isso se inverte, tá? Às vezes vocês acertam a conta na cagada, vamos dizer assim, mas eu acho interessante vocês darem uma olhada nisso e fixarem, tá? Sempre esse padrão. Vamos deixar bonitinho, vamos deixar sempre para cima como positivo e sempre para baixo como negativo, gente. Eu vou fazer sempre isso com vocês, sempre esse padrão, tá bom? Então, para a gente, a nossa aceleração sempre vai ser negativa, tá? Então, para nós, a aceleração sempre vai ser negativa, porque a gente vai adotar para cima como positivo. Tudo bem? Perfeito. E se tem aceleração, gente, tá? Eu tenho um corpo que caiu de uma altura h, tenho essa aceleração, né? Eu vou poder usar as equações que vocês já conhecem, tá? Do movimento retilíneo uniforme. Com duas adaptações, vocês têm que pensar que as posições agora são na vertical, tá? E outras coisas importantes. Quando é queda livre, a velocidade no começo é sempre zero. Por quê? Porque o corpo é abandonado, tá, gente? Ele é abandonado, então a velocidade inicial é sempre zero, tá bom? E eu sei que a aceleração para baixo vai fazer com que esse corpo aumente sua velocidade para baixo. E outra, se esse movimento, gente, é um movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou poder usar todas as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos lá, pessoal, pensa comigo. Como é que vão ficar essas equações aqui? A primeira, V é igual a V0 mais AT, o vovô AT, certo? Como é que ele vai ficar do ponto de vista da queda livre? É só a gente substituir esses valores, gente, ó. Vamos lá. V é a velocidade que eu quero descobrir em qualquer ponto, tá? No final, por exemplo, é V. Velocidade inicial, eu sei que é zero, né? E a aceleração é menos g. Então essa equação vai ficar assim, ó. V é igual a zero, velocidade inicial, menos g, porque a aceleração é menos g, né? E o tempo que é t mesmo, tá bom? Agora, próximo, olha lá, essa aqui precisa de um pouco de cuidado, tá, gente? Porque agora nossas posições são com relação horizontal. E o solo aqui, né, o chão é a nossa base, aqui é zero. A partir daqui a gente começa a subir o valor. Então vamos pensar aqui, ó. Espaço final, posição final. Ô louco, se eu joguei a bola aqui, ela cai aqui, eu sei que a posição final é no chão, então a posição final é zero. A posição inicial é onde eu comecei o movimento no H, certo? O V0 vai ser zero mesmo, como a gente viu, e a aceleração vai ser menos g. Então essa equação a gente pode reescrever dessa forma, tá bom? Isso aqui cancela com isso aqui e a gente pode até deixar o H sozinho, beleza? Ótimo. E essa aqui, como é que fica? A Torricelli, né? Mesma coisa, gente, ó. V ao quadrado é igual a V0. Quem é V0 é zero, tá bom? Agora,
o mais aqui, por que acontece o mais? Porque a nossa aceleração é menos g, certo? E se você pensar que o ΔH, o nosso ΔS, é final menos inicial, tá? O final é zero e o inicial é h. Então 0 menos h dá menos h também, né, gente? Menos h com menos g fica positivo, então a equação fica assim, tá bom? E a nossa velocidade média, como não tem inicial, é simplesmente a final dividido por 2. Tá vendo, gente, que ficou mais fácil assim, né? Porque nesse tipo de movimento retilíneo uniforme, a gente depende das acelerações, dos movimentos dos corpos, dos carros, né? Aqui não, aqui é sempre a mesma coisa. Porque queda livre é queda livre, sempre vai estar sujeito à mesma aceleração, certo? Sempre vai ser velocidade inicial igual a zero. Então as equações vão ficar mais simples do que vocês já viram antes. Então se vocês já decoraram essa, basta adaptar para queda livre, tá bom? Vamos fazer o exercício então. Exercício 1, então, pessoal. Nesse exemplo aí, tem o seguinte: tem uma criança que derruba um prato que está sobre uma mesa de 80 centímetros. Tomando uma velocidade inicial do prato como nula, então ele começa com uma velocidade zero, tá? Eu quero saber quanto que é a velocidade dele quando ele em si colide com o chão. Então o que está acontecendo aqui? Lembra que eu peço para desenhar sempre, né, gente? Pode desenhar mal, como eu aqui, não tem problema nenhum. Então a gente tem um pratinho aqui em cima, está em cima da mesa, certo? E aí ele cai, né? Ele cai sobre o chão aqui, tá bom? E essa altura aqui, como ele falou, é de 80 centímetros. Ele quer saber qual que é a velocidade desse prato quando ele cai aqui no chão. Então eu sei que a velocidade inicial é zero, não é isso, gente? Velocidade final é o que eu quero descobrir, tá? A altura é 80 centímetros. É interessante a gente passar para metro, né, gente? Deixar no sistema internacional porque ele quer em metros por segundo, tá bom? E aí, então vai ser 0,8 metros, não é isso? Ótimo. E eu sei que esse cara aqui, esse copo, esse prato, desculpa, ele só cai porque tem uma gravidade, né? Acelerando ele para baixo. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Eu tenho as minhas equações, todas aquelas que eu já aprendi, tá bom? E eu ensinei uma sacada para vocês. Vocês perceberam que em momento algum a gente falou sobre tempo aqui? Então, se não tem tempo, fica fácil de resolver, tá? É só apelar para Torricelli. Se não tem tempo, apela para Torricelli. Tudo bem? Então, ó, como é que é aqui? Então, vai ficar Torricelli v ao quadrado, vovô e vovó, não é isso? Mais duas amigas num triângulo sexual, com todo respeito, óbvio, né? Vamos lá, velocidade final, eu quero descobrir a velocidade inicial. É zero, zero ao quadrado, mais 2 vezes, tá? Vezes o A. Quem que é o A? É a gravidade, não é? Só que a gravidade é para baixo. Então o que eu falei para vocês? Tudo que é para cima para a gente é positivo. E se é para baixo, então é negativo. Então a gente vai fazer menos 10 aqui, tá bom, gente? Agora tem o nosso ΔS. Lembra o que era ΔS? Espaço final menos espaço inicial. Ótimo. Nosso espaço está aqui no... Opa! Nosso espaço está aqui, né, gente? É na vertical agora. A questão é, aonde que é final menos inicial? Onde que ele termina o movimento? Ele termina aqui embaixo, então ele termina na altura zero. Então é zero. E onde ele começa? Lá no 0,8. Tudo bem? Então aqui vai ficar menos 0,8. Vamos continuar aqui. 0 ao quadrado dá zero, aqui vai ficar menos 10, aqui vai ficar menos com menos dá mais, né, gente? Então vai ficar mais 2 vezes 10 vezes 8, 0,8. Tá bom? 0,8 vezes 10 dá 8, vezes 2, isso aqui vai ficar igual a 16, né, gente? V ao quadrado é igual a 16, tá bom? Então, se eu aplicar a raiz aqui, V ao quadrado, ou seja, vai ficar mais ou menos raiz de 16, que é igual a mais ou menos 4, certo, gente? O que dá mais ou menos 4? Por causa da raiz, né? Aí vai da nossa interpretação.
a velocidade é negativa, tá? Por quê? Porque está para baixo. Mas ele está pedindo o módulo dessa velocidade, então a resposta certa é a alternativa B. Bem, gente? Por que eu não posso falar menos 4 e 4? Tanto faz, gente, porque vai depender do referencial. Se o cara escolher o referencial para baixo como positivo, vai ficar 4. Tá? Para a gente ficou menos 4. Mas o que interessa para nós aqui é sempre o módulo, porque não existe um referencial correto para a gente estudar isso. Tá bom? Perfeito. Bom, gente, eu não sei se vocês já repararam, né? Mas a minha foto sumiu daqui. Tive um probleminha com a minha câmera agora, mas eu não posso deixar de entregar esse vídeo para vocês, para a gente continuar o nosso cronograma, né? Para a gente não se perder no cronograma. Então vamos sem vídeo mesmo. Acho que é até melhor que vocês não fiquem assustados com a minha cara aqui, né? Então vamos lá. Outro tipo de movimento, gente, é o lançamento vertical. Tá? Na queda livre a gente deixava o corpo cair. No lançamento vertical a gente vai jogar alguma coisa para cima. E a gente sabe que quando a gente joga alguma coisa para cima, depois ela cai. Então esse movimento de subida e descida é o lançamento vertical. Tá bom? E como a gente já viu queda livre, vai ficar mais fácil. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ó. Vamos lá. Então nesse movimento, tá? Eu vou adotar como positivo de novo para cima, então minha aceleração vai ser menos g, porque a aceleração é para baixo. Na movimento de ascensão ou de subida, tá? Eu vou ter que a minha bolinha vai subir, certo? E vai chegar numa altura máxima, tá bom? E aí no movimento de queda, ela, a partir dessa altura máxima, ela cai, né? Então é isso que a gente vai ter. Então vamos estudar o que está acontecendo aqui fisicamente e as grandezas físicas envolvidas. Para ficar mais fácil, gente, vou separar em dois movimentos, ascensão, tá bom? E queda, para vocês entenderem isso aí. E eu sei que aqui, gente, é definido como minha altura máxima, ou seja, o ponto onde a bola atinge a altura máxima. Tá? E uma coisa interessante aqui é que, se vocês perceberem, aqui é a divisão, né? Aqui é a separação da subida e da queda, da ascensão e da queda. Tá bom? Esse é o ponto máximo que a gente chama de inversão de movimento, porque aqui a ascensão virou queda. Tudo bem? Ótimo, então a gente chama isso aqui de inversão de movimento. Sabe como é que a gente define a inversão? Quando a velocidade é zero, gente. Só que como eu separei os dois movimentos em ascensão e queda, subida e descida, eu vou estudar eles separados, né? Vou montar equações só para ascensão e equações só para quedas, ó, que já estão montadas, que a gente já estudou antes, tá? Qual a diferença das duas? Aqui na queda, a velocidade inicial que é zero, lembra? Aqui eu lanço o corpo, né? Ele cai aqui, né? Abandono ele. E aqui a velocidade final que é zero. Porque quando eu lanço esse corpo aqui, ele vai sendo desacelerado, porque a aceleração está para baixo, né? Movimento retardado, lembra? Até que ele para e inverte o movimento e cai. Então eu sei que aqui em cima, no topo, na altura máxima, a velocidade é zero. Tá bom? Ótimo. E eu sei de duas coisas importantes. Aqui minha velocidade é positiva, porque o corpo está subindo, junto com o que eu adotei como padrão. E aqui minha velocidade é negativa, porque o corpo está descendo. Tá bom? E é isso, gente. Outras coisas importantes para a gente pôr na nossa equação. Aqui o S0 é zero, porque eu comecei do solo. E o S final é H, porque é a altura máxima que eu cheguei, o final. Já aqui inverte, né? A posição inicial é H e a posição final que é zero. Tá bom? Só interpretar, gente, não é nada de difícil. Uma coisa muito interessante, gente, é que esses movimentos eles são simétricos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, olha, a velocidade aqui é zero e aqui é zero também. Se eu pegar uma altura qualquer aqui, falar para vocês que a velocidade é 10 metros por segundo aqui para cima, nessa mesma altura a velocidade também é 10 metros por segundo para baixo. Tá bom? Se eu lancei um objeto com, sei lá, 30 metros por segundo para cima, ele vai cair com 30 metros por segundo para baixo, porque as minhas equações elas me dão um movimento simétrico, um simétrico ao outro. E se são simétricos, quer dizer que o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. E essa é uma informação importantíssima, gente. Porque se eu quero saber o tempo total, né, que o corpo levou para subir e descer, é só achar a subida ou a descida e multiplicar por 2, porque um é igual ao outro. Tá bom? Então, para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo que traz isso aí para vocês.
Exemplo 2 para fechar nossa aula, então, vai lá. O objeto é lançado agora verticalmente para cima, tá? De uma base com velocidade de 30 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, ele quer saber primeiro qual que é a altura máxima atingida pelo nosso amigo aí, por esse objeto, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, como a gente sempre faz, né? A gente vai desenhar esse sistema. Então tem aqui a nossa referência, nossa base aqui, certo? Tem um objeto. Esse objeto foi lançado, tá? Com uma velocidade v0, que é igual a 30 metros por segundo, não é isso? Tá bom? Ótimo. Esse objeto vai chegar numa altura máxima, tá bom? E eu sei que ali ele vai inverter o movimento dele, quando ele chegar nessa altura máxima aí. E quanto que é a velocidade na altura máxima, gente? Fala pra mim. Se ele vai inverter o movimento, né, quando eu jogo alguma coisa, lá em cima a velocidade dele é zero. Então já sei quanto que é a velocidade lá em cima. Tudo bem? Agora vamos lá. Eu quero calcular a altura máxima. Sei também que tem uma aceleração para baixo que é o g. Como é que eu faço, gente, para calcular essa altura? Vamos lá. Esse exercício não me deu tempo. Então, se ele não me deu tempo, de novo, eu já sei qual é a equação que eu devo usar. E qual é a equação que eu devo usar? Torricelli. Então, para a alternativa A, vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, né? Muito bom. Quem é a velocidade final? Eu sei que a velocidade final que eu quero lá em cima, então é 0 ao quadrado. Certo? Quem que é a velocidade inicial? 30. 30 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração e a gravidade. Está para baixo, então é menos 10. E o ΔS? Final. É lá em cima, a altura máxima, menos inicial, que é 0. Então, o ΔS é a minha própria altura máxima que eu quero descobrir. Tá bom? Se é isso que eu quero descobrir, essa altura máxima, então basta fazer o quê? Basta a gente resolver aqui, né? 0 vai ficar igual a 900 menos 20, correto, gente? Menos 20H+. Então passo para lá, 20 vezes a altura máxima vai ser igual a 900. Então a altura máxima, nesse caso, olha que fácil, gente. Isso dividido por isso, né? Corta um zero com zero, isso aqui vai dar 45 metros de altura. Então, com essa velocidade aí, eu consigo atingir uma altura máxima de 45 metros, tá bom? Ótimo. Vamos lá para nossa item 2. Ele quer saber o tempo em que esse objeto leva, tá? Esse objeto vai levar para voltar até o solo, para voltar até essa base. Então vai subir e vai descer. Tudo bem? Eu falei para vocês, gente, que toda vez que a gente estiver estudando esse tipo de movimento aí, a gente dividir em subida e depois fazer um outro estudo para descida. Tá bom? Porque a gente tem algumas informações que são importantes, né? Aqui a velocidade final é zero, mas lá a velocidade inicial vai ser zero quando ele vai começar a cair. E tem outra coisa importante. O tempo de subida é sempre igual ao tempo de queda, certo? Então o tempo total de um percurso é o tempo de subida mais o tempo de queda, ou o tempo de subida vezes 2. Então basta eu descobrir só o tempo de subida que eu já descubro o tempo total que eu preciso. Tudo bem? Então vamos lá, qual a equação que a gente pode usar para resolver esse problema? Tá? Posso usar sorvetão, posso usar vovô ateu, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Vocês que vão escolher para mim qual é a equação que vocês vão usar, tá? Mas neste caso, gente, como eu quero tempo, eu vou dar uma dica para vocês que eu acho mais fácil se a gente olhar para nossas equações, tem tempo, ou é essa ou é essa. Meu, vai para o vovô ateu primeiro, que o vovô ateu é mais fácil. Então se eu for pelo vovô ateu, vamos lá, V igual a V0 mais AT.
Vamos lá, essas informações. V final, lá em cima, velocidade é 0. V inicial, 30. Aceleração é menos 10, que é a gravidade. Vezes o tempo. Olha que fácil, gente. Passo o 10t para lá, vai ficar 10t igual a 30. Passo o 10 dividindo, vai ficar igual a t igual a 3 segundos. Tempo de subida, certo? Então ele demorou 3 segundos para subir. E para voltar à base, gente, é só multiplicar por 2, porque o tempo total, né, é o tempo de subida, como eu já falei, mais o de descida. Como o tempo de subida é igual ao de descida, então é só fazer 2 vezes o tempo de subida, que eu vou ter o tempo de 6 segundos para ele subir e descer. Tá bom? E o item C é bem fácil, tá, gente? Que ele pergunta qual é a velocidade final aqui quando ele chegar no final, quando ele cair, quando ele encostar no chão. Gente, isso é uma pegadinha, tá? Dá pra gente fazer sem problema nenhum. Mas é o seguinte, você tem a velocidade aqui na saída, ela vai ser idêntica à velocidade aqui na chegada, como eu disse para vocês. A questão é que essa é para cima, vai ser 30 para cima, e aqui vai ser 30 para baixo. Porque esses movimentos, eles são simétricos, tá bom? Dá para fazer o cálculo? Dá. Tá? Vocês vão fazer aí, pode fazer, ficar à vontade. E mais, eu tenho certeza absoluta, né, que essa velocidade final, quando ele chegar no solo lá, quando ele estiver chegando aqui no solo, também é de 30 metros por segundo. Só como eu adotei para cima como positivo e para baixo como negativo, essa resposta tem que dar menos 30. É só isso, gente. Beleza? Então até a próxima aula.